Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente. Eu sou a Paula Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. Pode conectar a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje nós estamos aqui com um super convidado. A gente estava conversando agora há pouco, inclusive, que eu conheço o Luiz já desde a época que a gente abriu a Priori, que a Priori foi fundada. Ele já conhecia a Márcia, minha sócia aqui. Então, são pelo menos 19 anos que eu tenho contato com o Luiz, já o conheço de mercado, e a Márcia mais ainda. Então, a gente está super feliz em trazer o Luiz aqui na Priori hoje. Vou contar um pouquinho aqui, mas ele vai ter muito conteúdo para trazer aqui para nós, né? O Luiz é alguém que traduz na prática o que significa construir culturas organizacionais fortes e humanas. Com mais de 25 anos de experiência, Luiz Portes percorreu uma trajetória que passa por grandes nomes da indústria, como Renault, PepsiCo, Sysmex, Straumann, BR, até chegar na Ibema, onde hoje ele atua como head de pessoas e cultura. Luiz é um daqueles líderes que unem visão estratégica e propósito humano. Formado em psicologia e direito, quero super saber dessa formação. Com especialização em administração e recursos humanos, ele construiu uma carreira pautada por algo raro, a capacidade de transformar negócios por meio das pessoas. Hoje ele lidera iniciativas que fortalecem cultura, engajamento e felicidade corporativa, com certificações como Chief Happiness Officer. Que legal, Luiz! Super bacana! E São Leader Paulo. Coach, que traduzem bem o seu olhar integrativo sobre o papel das lideranças. Vocês viram que vai ter muita coisa para a gente conversar aqui. Luiz, estou super feliz com a sua presença. Obrigada mesmo de você estar aqui. É sempre bom trazer pessoas que a gente já acompanha há muito tempo e é super, super gostoso mesmo ter você aqui conosco. Muito obrigada. Puxa, que legal, Paula. Bom, primeiro dizer que eu sou um grande fã teu, né? A gente conversa já há esses 19 anos. Lembro da época com a Márcia, enfim. Vem muita coisa boa na memória aqui. Obrigado por me convidar. Estou muito feliz de estar contigo aqui. E esse aí sou eu, né? Puxa, a gente fica escutando as pessoas falarem da gente, a gente nem percebe o quanto que a gente já fez na carreira. Mas que legal, fico muito feliz. Perfeito. E estou muito aberto aqui para a gente poder trocar e compartilhar um pouco da minha experiência com todos vocês aí. Que legal. E sabe o que é interessante? Que em RH a gente vê muitas mulheres dentro da área de RH, verdade, né? é verdade. E o Luiz, ele representa a diversidade dentro do RH, Olha Luiz. só, Assim, né? porque realmente é uma carreira de muito desenvolvimento. Então, antes de mais nada, Luiz, quero que você conte, né? Para quem não te conhece ou para quem já ouviu falar no seu nome, mas não conhece tanto, conta um pouquinho quem que é o Luiz, conta um pouco dessa trajetória, como que o RH foi parar na sua vida. Legal. Bom, começar falando do Luiz aqui, pai de 2 meninos, 2 adolescentes, né? O Matheus e o Murilo. Casado com a Marina também, que trabalha em RH, trabalha na Volvo, né? Então, os assuntos lá em casa, Paula, são bem interessantes. A gente fala de RH o dia todo, né? Conversa sobre esses aspectos todos do RH, enfim, experiências que a gente tem aqui nas empresas que atuamos hoje. Eu sou um profissional com 25 anos de carreira. Comecei cedo, né? Comecei com 12 anos, não é brincadeira. Só para quebrar um pouquinho aqui, né? Faz um tempinho já que começamos, então, na área de recursos humanos. Eu não sou da área de recursos humanos, eu comecei, na verdade, com vendas, depois que eu migrei para RH, e tive algumas experiências no meio dessa experiência toda de RH que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. Sou formado em psicologia, como você já falou, direito, são 2 formações aí que eu tenho bastante orgulho. Uma delas eu fiz agora, recente, né? Finalizei em 2016. 6 anos de formação, eu brinco com a Marina, né? Com a minha esposa, que entre as experiências, entre todo o trabalho, ainda fui fazer uma segunda formação. Mas estou aqui, estou vivo, né? Enfim. Fiz também uma formação na Slack, que eu acho que não veio ali, não sei, mas é em relação à formação em coaching também, que é legal compartilhar com todos, eu falei o né? Leader Coach. Será o que Leader essa? Coach. Acho que eu Tem o Leader não Coach e o citei Life que era Coach. na Slack, que é super legal, que né? é super legal em São Paulo. A Márcia né? fez a formação pela Slack também. Que legal. E vamos falar um pouco sobre essas formações aí. O CHO, né, que a gente fala, o Chief Happiness Officer também. Muito aprendizado aí, Paula. Muita coisa boa. Muito legal. E, Muito Luiz, a título de curiosidade, né? Como é que foi, assim, esse direito? Por que você sentiu necessidade? Eu entendo que você fez primeiro psicologia e depois foi fazer o direito, né? Isso. E, assim, já estava num outro momento de carreira, num outro momento de vida também. Como é que foi essa decisão de fazer uma nova faculdade e por que o direito dentro desse universo de carreira que você está? Não, perfeito. Essa é uma boa pergunta, viu, Paula? Foi um trade-off interessante de formação. Eu estava muito naquela ânsia de fazer alguma coisa a mais. Pensei em fazer mestrado, mas naquela época pensei, puxa, academia não é a minha praia.
pesquisa, a gente faz pesquisa dentro da organização, mas também não era a minha praia querer ampliar esse leque de pesquisas, né? E eu pensei, vou fazer outra faculdade. Até eu brinquei em casa com a minha esposa, falei, puxa, se eu passar no vestibular, posso seguir essa formação? Ela falou, pode. Eu não estava estudando fazia tempo, né? Ela achava até que eu nem ia passar, para ser bem honesto contigo. Passei, Paula. E para loucura, passei e fui fazer o direito. Então, o direito veio para complementar. A psicologia é a minha formação de base, assim, eu devo a minha carreira toda à psicologia, mas o direito ele vem para te trazer uma visão que eu entendo que todo ser humano deveria ter, assim, um pouco mais de, por exemplo, constitucional, entender o que acontece no constitucional, entender um pouco mais essa questão de legislação, saber direitos, né? Então, o direito veio para isso e, claro, trabalhando com a RH, a parte de direito trabalhista me ajuda super no dia a dia, nas coisas que eu tenho que fazer, para poder também, em alguma medida, trazer para a empresa práticas de legislação, práticas de compliance, enfim. O direito ajuda muito nesse aspecto. Que legal, Luiz. E sabe o que é interessante? Porque eu acho que justamente nesse momento que a gente está vivendo, a gente perde alguns referenciais importantes de vida mesmo, né? Em toda essa polarização, tudo que está acontecendo. E o direito, de certa forma, é assim, é um referencial importante do tipo, não sabemos para onde ir, o que diz a lei? Justamente. A lei te ajuda, te protege. Vamos nesse sair, aspecto, porque né? o bom senso, ele é muito relativo, né, Luiz? A gente Justo. sabe que o bom senso não existe. Então, o que diz a lei? Porque a lei não se discute, a lei cumpre-se, está tudo certo. Então, acho que bem interessante mesmo esse olhar. Justamente. Bem legal. É isso aí. E, Luiz, você tem uma carreira de 25 anos de RH. Quando você olha para trás, o que mais te ensinou sobre liderar pessoas sem perder a humanidade? Puxa vida, essa é uma discussão e um diálogo que a gente tem sempre aqui, inclusive na IBEMA, que é a empresa que eu represento hoje, né? Eu falo muito com o meu CEO, ele é muito interessado nesses temas, enfim. E a gente fala muito sobre respeito e integridade, sabe, Paula? Assim, tudo que você precisa dizer numa organização para trazer o resultado que ela precisa, pode e deve ser dito, mas desde que tenha a base de um princípio de integridade e respeito. Então, tudo que eu faço hoje em termos de liderança com o meu time, com os times que a gente acaba atuando no dia a dia, as outras áreas, né? Eu procuro muito prezar por isso, assim. Então, quando eu tenho que dar um feedback, são conversas difíceis que você precisa ter com a tua equipe ou com pessoas que estão trabalhando contigo. Se você leva isso no respeito e na integridade, qualquer coisa pode ser dita. Então, a humanização vem muito disso, assim. E eu entendo também que cada ser humano é um ser humano. Então, a gente não pode querer fazer... A gente brinca naquele tempo de inglês, né? O one size fits all. E não funciona para todo mundo, né? Quer dizer, se você tem uma prática de liderança ou de gestão que você aplica de forma igual, de forma igualitária para todas as pessoas, você corre um risco grande aí de estar atropelando valores próprios, formas de atuar, formas de fazer que são próprias das pessoas. Então, sempre tentar entender esse contexto também, fazer a boa leitura e com respeito à integridade pode ser falado tudo o que você precisa falar. Muito legal, Luiz. Me lembrou um treinamento que nós fizemos aqui para a equipe de comunicação e influência. Porque o recrutador, ele precisa ter isso, né, Luiz? Assim, não é somente você achar a pessoa, manda para a empresa. A gente precisa ter uma influência sobre o cliente e, inclusive, sobre os candidatos. Porque muitas das posições que a gente trabalha, a gente precisa, muitas vezes, convencer o candidato, explicar da oportunidade. Enfim, acho que é bem importante esse olhar. E um dos treinamentos que a gente fez aqui, ela falou justamente sobre a comunicação assertiva. Legal. Que era justamente isso que você trouxe. Ela falou muito de respeito, de honestidade, que você pode falar o que você quiser. E acho que você trouxe a integridade como um grande diferencial. Achei bem, bem importante. Acho que faz muita diferença nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com certeza. Com certeza. São valores que eu preservo muito, assim, né? Então, desde o começo da minha carreira lá atrás, até agora, são valores que eu realmente acredito que fazem bastante diferença quando você lida com pessoas, enfim, né, Paula, você trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas. Todos nós trabalhamos com pessoas hoje em dia, né? Então precisa preservar esses valores, com certeza. Perfeito, Luiz. A gente estava comentando agora há pouco, inclusive, que você passou por várias empresas, né? No início do podcast eu também falei um pouco das empresas que você passou e me chama a atenção, principalmente essa variedade de locais que você passou. Então, eu trouxe essa pergunta como uma curiosidade de... Você transita por muitas indústrias diferentes, muitos segmentos diferentes. Como que você se prepara mentalmente para entrar num novo contexto e entender essa cultura de dentro para fora?
Legal. Bom, a gente está fazendo um trabalho bacana com a BTA aqui. Eu vou citar nomes aqui, Paula, mas é a Betânia Tanuri Associados, né? A Betânia é colunista da Valor, enfim. Eu tenho aprendido muito com eles. E cultura nada mais é, assim, de uma forma bem simples, o jeito de ser e fazer das empresas. Perfeito. Então, como é que eu me preparo mentalmente, ou até para conhecer um pouco melhor o contexto do qual eu vou ser inserido, né? Eu procuro buscar informação para entender esse jeito de ser e fazer. À medida que eu estou dentro da organização, eu costumo escutar muito as pessoas que estão lá para entender como que funciona os métodos, os processos, a estratégia, enfim, como é que a liderança se comporta no dia a dia, para eu poder colocar o meu jeito de fazer também para dentro da empresa e trazer os resultados, trazer inovação e trazer aquilo que eu sei que eu consigo contribuir com o profissional. Então, é sempre nessa linha, né? Me preparar mentalmente primeiro para estar absorvendo o novo, né? Quando você vai para uma empresa nova. Você está indo para um ambiente, para um cenário novo, então tem que estar aberto para isso. Não adianta você trazer as tuas experiências anteriores e querer achar que vai valer tudo para essa nova empresa. Então é importante olhar para esse cenário e aí você vai contribuindo e colocando coisas novas para poder também dar a tua pitada como profissional. Então é dessa forma que eu atuo. Aliás, né, Luiz, eu vejo assim que é um grande erro dos profissionais que muitas vezes saem das empresas porque realmente não se identificam. Primeiro porque idealizam, né? Perfeito. Acho, assim, às vezes as pessoas vêm falar, ai, meu sonho é trabalhar naquela empresa. Mas o que você conhece daquela empresa? Conhece o que alguém falou, mas não necessariamente, né? Por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, do entendimento. Perfeito. Então, realmente, você precisa entender o que aquela empresa precisa, inclusive para aquele momento. Justamente. Porque às vezes a pessoa chega lá cheia de iniciativa e tá, mas não é aqui que vai caber, não é esse momento. Então é preciso fazer justamente isso que você trouxe, essa leitura do cenário para você conseguir entender, beleza, da minha mochilinha aqui, o que eu vou conseguir pôr, o que eu vou ter que aprender diferente. E esse processo, sim, começa quando você está aberto para o novo. Justo. É super legal você falar disso, porque você me lembrou de uma passagem agora na IBEMA mesmo, né? Se eu posso falar aqui. Nós estávamos num momento, em pandemia, que o resultado estava vindo com muita facilidade, Paula. Assim, estava impressionante. A gente estava negando o volume, porque não dava conta de atender a demanda de mercado. E aí a pandemia passou, nós tivemos aí, voltamos para um platô, né, em termos de resultado, e a gente teve uma entrada de produto importado, vindos da China, aqui no Brasil, que não é exclusividade da nossa empresa, eu sei disso, né? Sim. E isso mudou a dinâmica de mercado, mudou completamente, né? Assim, nós tivemos que nos readaptar. A gente fala muito hoje, dentro do nosso contexto lá de produto e serviço, né? Então, um bom produto com um bom serviço. E a cultura é a base. A gente refez a cultura da empresa que eu estou hoje, né, da IBEMA, pensando em ressignificar essa cultura. Não é negligenciar o que estava sendo trazido desde a época dos fundadores, não é isso, né? Mas é olhar para esse novo cenário e dizer o que nós precisamos a partir de agora, que nós não tínhamos na cultura, que precisa ser redirecionado. E eu vou dar exemplos aqui. A gente tem 5 direcionadores de cultura hoje. Segurança sempre em primeiro lugar. Então, a segurança das pessoas em termos de segurança ocupacional, do trabalho e também a segurança psicológica para fazer o bom trabalho. A gente fala do nosso sucesso é ser a melhor opção para o cliente. Precisamos trabalhar em cima disso. Deixa com a gente, superamos resultados. Empresa sem resultado não sobrevive. A gente sabe disso, tem consciência disso. Papo reto e coração aberto, que a gente pode falar sobre isso um dia todo aqui, que é fazer as conversas necessárias e também estar aberto para ouvir, né, do outro lado. E uma única IBEMA, nós falamos bastante sobre isso, o nosso resultado realmente é a soma dos esforços dos times, né? Assim, o coletivo, ele é a soma dos esforços dos times, então precisa ter isso em mente. E a nossa cultura tem muito baseado nisso. E o propósito que eu acho assim sensacional, que é transformar vidas, cuidar da natureza e embalar o futuro. Eu olho para esses direcionadores, olho para esse propósito, esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu me identifico muito. Eu falo da IBEMA, né? Mas enfim, tem outros tantos por aí, né? Mas que legal. Nossa, dá para ver assim, ó, o brilho no olho, assim, onde você fala. Que bom ver que você está super... E vamos aproveitar, conta um pouquinho da IBEMA, o que é a IBEMA, para as pessoas conhecerem também. Eu acompanho vocês na rede e tudo mais, mas conta um pouco desse projeto que você está aí há 4 anos e pouco, né? 4 que você anos falou. E 2 meses, justamente. Conta sobre a IBEMA para nós também, que achei super interessante e muito conectado esses valores, assim, super atuais também e tudo que você trouxe, o propósito, os valores, tudo bem, bem interligados mesmo. Achei bem bacana. Bom, a IBEMA é uma empresa de origem nacional. Ela é formada hoje 59% pela família Napoli,
né? Que é a família que hoje administra os negócios da empresa, IBEMA Papel, né? E formada 41% pela Suzano. Nós somos uma JV da Suzano, uma Joint Venture da Suzano. Ah, que legal. É uma empresa que já tem 70 anos, completou 70 anos esse ano, inclusive. A gente vai fazer um evento agora de comemoração de 70 anos. E é uma empresa que eu sou suspeito para falar em termos de clima, em termos de rotinas, em termos de estratégia. É uma empresa, na minha visão, ímpar. Assim. Realmente eu fico muito feliz de falar da IBEMA aqui. Que legal, Luiz. E vocês atendem mercado não só Brasil, mas outros países da América Latina também, né? Sim, na verdade a gente está presente no Brasil, na América Latina, nos demais países, né? Está presente na Europa, nos Estados Unidos, tem uma infinidade de presença da IBEMA aí, papel cartão, presente em todo o globo, vai. Que legal, bem bacana. E onde Europa, né? Você fala papel cartão, onde que a gente vê esse papel cartão? Puxa, essa é uma pergunta legal, Paula, e eu vou te responder da seguinte forma, Você come bis, não come? Sim. Aquela caixinha do bis que faz o invase do bis é papel da IBEMA. O Dove também é um produto... Estou falando de marcas aqui, né? Sim, Enfim, sim. O Dove é um produto que também é exclusividade nossa, que o papel cartão que vai embalar o Dove é o nosso papel cartão. Que legal. E tem uma infinidade, tem parceria com o Boticário, tem parceria com outras grandes empresas aqui da região, mas não só aqui, né? Então, Café Melita, enfim, tem uma série de produtos que o nosso papel ele é bem utilizado. Que legal, que legal. E assim, legal. É uma coisa importante que você trouxe, né? A questão da sustentabilidade, o cuidado com a natureza. Então, uma empresa que faz o papel cartão para atender grandes indústrias que trabalham fortemente com isso, que precisam do produto de vocês, se realmente vocês são fornecedores que têm esse olhar para a natureza, já é onde começa tudo, né, Luiz? Sim, com certeza. Com certeza. E esse é um apelo muito grande, né? A gente fala de produto e serviço e tem até uma brincadeira entre o nosso CEO e o nosso diretor comercial, que é produto, serviço e sustentabilidade. Que legal. São os três, vamos dizer assim, alicerces da IBEMA hoje, para poder se manter, ter 70 anos e continuar aí crescendo e se desenvolvendo. Perfeito. Legal. E, Luiz, a gente fala muito sobre pertencimento, mas o que realmente faz alguém sentir que faz parte de uma empresa hoje, na sua opinião? Bom, acho que um pouquinho do que eu já falei aqui na pergunta anterior, né? Eu vou falar da minha experiência, o que me faz sentir parte? Acreditar no propósito, ver que as ações que eu tomo hoje junto com o time que eu administro trazem o resultado para a empresa que ela precisa ter resultado, né? A empresa sem resultado não sobrevive, né? E você olhar para esses direcionadores, por exemplo, de cultura, olhar para uma cultura de uma empresa e ver que você tem várias similitudes, assim, do que você faz e do que a empresa faz. Puxa, esse é o match perfeito na minha visão. Perfeito, Luiz. E na sua visão, qual é o papel do RH moderno? Essa é ótima. Essa é boa. Cuidar das pessoas ou preparar líderes que cuidam? Olha, eu vou te dizer que eu acredito que são os dois pontos, tá? Tem que cuidar das pessoas, o RH tem essa premissa, né? Hoje a gente fala RH, mas tem uma variação grande aí, gente gestão, gente cultura, como é o nosso caso aqui. Mas cuidar das pessoas é o nosso principal objetivo, nossa principal meta como recursos humanos, né? Não dá para negar isso. A gente fala de transformar vidas. Como é que você transforma vidas? Através da educação, através do desenvolvimento das pessoas, através da possibilidade que você mostra para elas de ter uma carreira dentro da organização. Então, nós temos esse papel de fazer com que esses produtos todos, entre aspas, aqui de recursos humanos, eles sejam penetrados na empresa para apoiar o negócio e para apoiar as pessoas também para o crescimento, né? Eu gosto muito da frase do Simon Sinek, que ele fala que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Eu sou super fã dessa frase, assim, porque é uma grande realidade. E a liderança tem um papel super importante, Paola. A gente estava num evento essas semanas passadas aqui com o Great Place to Work, e o rapaz que estava lá conversando conosco, o Wellington, ele disse o seguinte: o que você não fala, o que a liderança não fala ou não comunica, o corredor se encarrega de comunicar. E às vezes da forma correta e muitas vezes da forma incorreta. Então a liderança tem que estar instrumentalizada para tratar as pessoas e lidar com as pessoas do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de sucessão e carreira, do ponto de vista de necessidades que ela tenha também fora da organização. A gente sabe que hoje separar o profissional do pessoal é bem difícil, ainda mais quando você dorme com o celular, que você está acordando ali com mensagens tocando, e-mail e tudo mais.
Então, a liderança tem um papel fundamental nesse aspecto, de entender, de saber o que está acontecendo com seus colaboradores e poder traduzir isso também, em alguma medida, em ações para que essas pessoas queiram ficar na organização. Eu vejo muita gente saindo da organização hoje porque a liderança não está atenta aos sinais. Precisa estar atento aos sinais. Sim, faz bastante sentido mesmo, né? Porque, assim, as oportunidades estão aí. As pessoas estão, até pós-pandemia a gente fala muito sobre isso, que as pessoas estão mais, ao mesmo tempo que a gente percebe na própria questão da mobilidade uma diminuição, né? Porque as pessoas, antes a gente percebia que fazia as vagas, as pessoas vinham de vários locais e agora não. Agora as pessoas hesitam, elas querem entender se existe um híbrido, se existe um presencial. Então as pessoas estão mais criteriosas, mas ao mesmo tempo, acho que no pós-pandemia, muitas desapegaram um pouco, entenderam que, puxa, eu posso fazer um movimento, eu estou olhando o mercado, eu estou ouvindo as oportunidades. Então a gente percebe esses dois movimentos aí das pessoas realmente no mercado de trabalho. Justamente. Que legal. E Luiz, quais erros de liderança você já viu se repetirem e que poderiam ser evitados se houvesse mais escuta e menos controle? Puxa, legal. Esse tem vários exemplos para citar para vocês aqui. Assim, o primeiro deles é colocar pessoas para fazer coisas que elas não têm vontade nem aptidão para fazer. Eu vou dar um exemplo, tá? Perdemos alguns engenheiros técnicos muito bons para promover líderes ou gestores que não foram bem-sucedidos. E a pessoa sofreu com isso, Paula. Isso é muito complicado. Assim, depois que você toma uma decisão dessa, para voltar, é mais difícil, né? Sim. Então, esse é um erro que eu vejo que as lideranças ainda cometem, tá? De acreditar tanto na pessoa. É legal acreditar. Eu acho super importante você acreditar no potencial, dar as oportunidades, mas precisa ter cuidado. Porque às vezes acreditar no potencial e dar as oportunidades, você pode estar levando a pessoa para um caminho que ela não quer. Que bom que tem carreira Y hoje para a gente poder ter a condição de crescimento para os dois lados, né? Porque as pessoas que não querem fazer gestão, por exemplo, elas podem optar por fazer um trabalho mais técnico e está tudo certo. Perfeito. É ótimo, né? Isso é ótimo que aconteça. E um outro erro da liderança, na minha visão, assim, em termos da gestão em geral, é escutar pouco e querer falar demais. Dar muita resposta, né? E fazer poucas perguntas. Assim. Eu vejo esse erro acontecendo ainda hoje. Os líderes, na ânsia de querer direcionar os negócios ou querer fazer as coisas acontecer, eles acabam dando mais resposta do que fazem perguntas. E corre um risco grande também de formar exércitos de pessoas que são iguais a ele. Puxa, esse é o pior que poderia acontecer. Nossa, bem cirúrgico esses pontos que você está trazendo, Luiz. Muito legal. Justamente, porque você criando pessoas que são a tua imagem e semelhança, cadê a inovação? Como é que você consegue trazer inovação? Como é que você traz novas Não tem a provocação ideias? Nem para ele, né? Não tem. Acaba ficando uma coisa... É mais do mesmo, né? A gente fala, né? No dia a dia, né? Mas é real, assim. As pessoas acabam fazendo muito aquilo que você acha que é o correto. Sim. E você não é... em alguma medida desafiado para fazer coisas novas, diferentes, enfim. Perde todo mundo, na minha visão, nesse aspecto. Perfeito. Sabe que quando a gente faz o lançamento do podcast, eu sempre pego uma das frases ou um momento que eu achei que foi mais... Legal. E daí você está falando, eu já estou pensando. Bom, Ultimamente eu tenho tido dificuldade de escolher a frase para realmente... De tanta coisa boa que está vindo. E a gente faz muitas vagas, muitas oportunidades para a área técnica aqui, principalmente para engenharia, né, Luiz? Legal. E assim, esse ponto que você trouxe acho que é super fundamental, porque também o próprio profissional precisa ter uma reflexão de que para ele crescer, ele não é só virando gestor. Não mesmo. Então, às vezes, a liderança comete esse erro de estimular e colocar, achar que está fazendo um super negócio para a pessoa, mas a pessoa também que não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, quando a pessoa vê esse movimento, a partir do momento que ele fala, não é para mim, para o meu crescimento, eu quero vir para cá, eu quero cada vez ser mais especialista, eu quero ser o melhor do melhor aqui dentro disso, o que eu tenho aqui? Então, a pessoa também precisa ter esse olhar, porque eu vejo muitos profissionais, principalmente de engenharia, que eles, na cabeça deles, para crescer, eles têm que ser gestor. Aí chegam lá, E não é isso. Não é e vejo muitos pensava, com medo, pensando verdade. assim, puxa, eu vou vou perder meu técnico. Sim, é verdade. E daí vem um outro olhar também, né, Luiz? Quantas coisas você pode fazer pela tua carreira hoje que não colocar e olhar, eu falo para os meus mentorados, vejam a sua carreira como uma grande carteira de investimentos. É isso aí.
Você não precisa Concordo. sobrecarregar só teu CLT. Porque às vezes você está super bem numa empresa, você gosta, mas o que mais você está fazendo? O que mais eu posso trabalhar? E daí entra aí, conversa para bastante tema também. Tem bastante tempo, isso, justamente. Dá dias de conversa, né, Paula? Muito bom. Luiz, eu acho que essa pergunta também é super legal. Como que você lida com a pressão de ser o guardião da cultura em tempos em que tudo muda o tempo todo? Puxa vida, Paula, essa pergunta eu vim pensando nela no carro, inclusive, quando eu estava vindo para cá. Assim, o VUCA BUNNY nunca fez tanto sentido na vida da gente, né? A gente estava constatando aqui, junto com os colegas, né, de trabalho, antes as mudanças aconteciam de forma mais paulatina, assim, 4 em 4 anos, talvez 2 em 2 anos, né? A gente lembra de crise mundial lá em 2018, 2008, né? Então, tem muita coisa que mudava assim, mas era mais cadenciado, eu diria. Hoje não tem isso mais. A gente está conversando aqui, muita coisa deve estar mudando lá fora e a gente nem sabe ainda. Com certeza. Vamos saber daqui a pouco, né? Uhum. Então, está muito latente essa questão da mudança. Então, como é que eu procuro lidar com essas questões todas? Assim, primeiro, me informar muito, né? Trazer muita informação para o time. A gente discute muito, debate muito sobre as questões que estão acontecendo no mercado, né? Quando eu trouxe aqui o exemplo dos chineses, a gente debruça para entender o que é esse movimento, até porque a competição ela é sadia, né? Tem um termo que a gente usa aqui que é competição, que é você competir, mas você também agregar valor, né? E cooperar, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante por lá. Mas, enfim, realmente as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. A gente precisa estar preparado. Eu procuro me preparar para essas mudanças. E, de novo, estar aberto para entender o que está acontecendo. Acho que esse é o principal ponto, assim, na minha visão. Perfeito, Luiz. Muito legal. Luiz, se um profissional de RH te pedisse mentoria hoje e dissesse, Luiz, quero crescer, por onde você começaria essa conversa? Quero crescer. Puxa, primeiro eu começaria a conversa perguntando o que é crescer para essa pessoa, né? A gente está falando aqui numa perspectiva de ascensão de cargo, a gente está falando numa perspectiva de ter novos conhecimentos. Então, precisa entender o que é esse crescer, né? Mas vamos dizer que seja realmente para crescer no sentido de ascensão de cargo. Na minha carreira aconteceu assim, Paula. Eu tinha vontade e desejo do que eu estou fazendo, de fazer o que eu estou fazendo hoje, de ser um gestor de recursos humanos, estar gestor de recursos humanos, né? Mas eu não sabia se isso ia acontecer. O que eu fiz? Eu coloquei os meus esforços todos para acontecer. Fui colocando os meus estudos em primeiro lugar, né, para poder me informar, entender como é que funciona realmente esse mercado de RH. Lá no começo eu não sabia muita coisa, estava aprendendo, né? Então fui aprendendo com essas formações, com as pessoas também, naquele conceito do 70-20-10, né? Você aprende 10% Adoro. em sala de aula e o restante não é sala de aula, né? Então eu uso muito isso na minha vida, e eu daria esse conselho assim, de realmente investir na sua formação, investir na sua experiência, né? Continuar esse caminho, sem se preocupar muito com o resultado final. Foi o que eu fiz. E as coisas aconteceram, né? Eu cheguei aqui hoje, nessa função que eu estou hoje. Eu falo estou muito porque é realmente estar, né? A gente vai ter um momento que nós vamos voltar a ser o Luiz e a Paola, né? Quando a gente finalizar a nossa carreira profissional aqui. Então, eu iria muito nesse caminho, assim, daria muito esse caminho de buscar conhecimento, de buscar experiência com outros. Repertório, né, Luiz? Eu acho que esse conhecimento, ele dá justamente isso para as pessoas. Eu acho que ele dá repertório. Você conversar com pessoas diferentes, você olhar coisas diferentes, né? Como você trouxe o exemplo do líder, né? Fica muito a todos os seus semelhantes, você não evolui. Então, isso também vale para o profissional de carreira, né? Se você ficar fazendo só mais daquilo ali, o que você pode aumentar teu repertório? Onde você pode navegar melhor? Então, acho que bem interessante. E a noção do crescimento para um é diferente para outro. Então, tem que entender realmente onde que ele quer ir. Com certeza, né? Faz super sentido, né? E uma outra coisa, assim, né? Eu falo muito termo em inglês aqui, Paula. Passei por algumas multinacionais, mas, assim, traduzindo, né? O be humble, né? Ou seja humilde, para poder estar aberto para novos aprendizados. Essa é uma coisa que eu levo muito comigo, assim. Estar aberto no sentido realmente de você querer realmente ouvir as pessoas, querer conhecer formas novas.
Não achar que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, né? Desde a época da faculdade, lá, acho que você vai saber o que eu estou dizendo, aí Sócrates já falava, né? O sei que nada sei, ele funciona e funciona muito, assim, para você continuar curioso, continuar interessado, continuar buscando conhecimento, continuar buscando formas de fazer, que são diferentes daquelas que talvez você veio trazendo na tua bagagem, né? Você falou da tua mochilinha, na tua mochilinha até hoje. Então, esteja aberto. Acho que esse é um grande ponto também. Sim, e esse interesse genuíno pelas coisas e pelas pessoas eu acho fundamental, né, Luiz? Justo. Principalmente, assim, para profissionais que estão dentro do RH. Justamente. Eu vejo que, por mais que muitas vezes a gente é sucumbido pela correria do dia a dia, a gente tem que estar disponível para as pessoas, assim. Com claro certeza. que existe um limite, né, onde cada um vai entender o seu, mas esse interesse é fundamental para a gente poder manter as relações, construir relações, porque isso também diz muito sobre nós, né? Justamente. Tem que ter espaço para fazer, tem que ter espaço para o ócio, tem que ter espaço para as pessoas, né, Paulo? Exatamente. É isso aí. Luiz, o que mais te surpreende nas novas gerações que estão chegando no mercado? Puxa vida, tem muitas coisas, viu? Mas a principal, no meu ponto de vista, é que essa galerinha que está chegando agora, eles querem propósito. Eles não buscam mais um emprego, um trabalho. Faz tempo já, tá, Paula? Eles não têm aquela intenção como nós tínhamos no passado, eu tinha no passado, né, minha geração aqui, de se firmar numa empresa, de fazer carreira, de crescer, de se desenvolver nesse aspecto de ascensão de cargo, né? Eu vejo que para eles isso é menos importante do que ter um propósito, realmente estar num lugar que eles gostariam realmente de estar, né? E eu falo que as empresas têm uma importância grande nisso, né? De criar ambientes que as pessoas queiram ficar. Eu não acredito nessa história muito de retenção por retenção, de ter que segurar por um contrato de formação que você faz um contratinho. Não gosto muito disso. Eu prefiro realmente que as pessoas fiquem porque elas têm o desejo de permanecer, né? Justamente. Então eles têm eu tenho visto assim essas gerações novas, inclusive eu tenho 2 representantes dessas gerações em casa, eles não estão querendo tirar a carteira de motorista, Paula. Meu filho mais velho, nem carro. Eles não querem. O Matheus, ele já falou, pai, deixa isso para depois, eu não estou preocupado. A minha geração, segundo dia, depois que fez o aniversário, já era fazer a carteira para pegar o carro, né? E eles não estão nem aí com isso. E eu acho que assim, a gente fica muito nessa linha, o que é certo e o que é errado, né? Eu procuro abrir esse horizonte para entender melhor antes de tomar um partido, né? Porque certo e errado, para quem, né? Isso. Depende do ponto de vista. Né? Exatamente. É isso aí. Quem diz, né? Quem diz que eles estão errados e nós estamos certos. Quem diz, né? Exatamente, Enfim, né? Muito legal. Aí. Luiz, tem alguma frase, você falou uma agora há pouco, que eu achei que é uma que eu gosto muito também, né? Legal. Mas tem alguma outra, um livro, um autor que você gostaria realmente de trazer para nós, que te inspira, que realmente você entende que faz diferença, tanto para as pessoas quanto para as empresas? Então, vou aproveitar esse momento aqui para te dar um presente. Ó. Ô, a frase é o Seja Mais Feliz, aqui do Tal Ben-Shahar. Que legal. Ele fala sobre felicidade, né? Eu tenho aprendido muito aqui com uma pessoa, que é o Gustavo Arnes, né? Que, por sinal, somos vizinhos, né? No condomínio que eu resido. Que legal. E eu tenho aprendido muito que a felicidade, ela não é um termo. Aí, é um presente, viu? Eu adorei. Não é um termo romântico. Né? Felicidade não é romântico. Né? Porque quando a gente pergunta o que a gente faz para ser feliz, né? Ou o que a gente não faz também para manter a nossa felicidade em dia. O Gustavo traz informações que são bem importantes. É você cuidar do teu corpo, cuidar do teu físico, do teu mental, das tuas relações, da tua filosofia. Não vou falar aqui de religião, porque não é esse o ponto, tá? É naquela crença que você tem, que não precisa ser religião necessariamente. Uma espiritualidade, não, talvez? Talvez uma a espiritualidade, nesse sentido. Mas no sentido de optar por uma religião católica, enfim, ou qualquer outra, né? Um espiritismo, enfim. É você ter uma crença, você acreditar em alguma coisa, né? E eu ouvi falar muito, eu fiz esse curso de CHO lá em São Paulo, muito de hedônico e eudaimônico. O que é isso, né? É prazer, aquelas coisas que estão relacionadas ao prazer presente, né? Que é o hedônico. E o eudaimônico, que é um propósito ou um significado para a tua vida. Também tem no livro, aí você vai ler, depois você vai ver. Eu acho que a junção dessas duas coisas é que te faz realmente você ser uma pessoa mais plena, mais feliz. Então, a minha frase é: seja feliz, seja mais feliz. Que legal. E aproveite a jornada, Paola, porque tão importante quanto o resultado final é você aproveitar
esse caminho aí, que esse caminho é belo, viu? É muito bom. Que legal, Luiz, que legal. Muito, muito interessante. Eu acho que a gente vive num mundo tão imediatista, né? Que a gente parar para pensar sobre felicidade e o que realmente nos traz felicidade, a gente não para pensar, né? Justo. Então, e com isso também, o tempo faz com que a gente vai perdendo a noção e de identificar os momentos que a gente realmente esteve feliz. Justamente. A gente só vai passando pela vida. Então, acho que é fundamental, assim. E bem legal que você trouxe, adorei o livro, obrigada. Legal. Eu agora, de uns anos para cá, eu tenho lido bastante. Eu tinha um pouco de dificuldade de leitura, assim mesmo, de concentração, enfim. E agora, de uns tempos para cá, assim, eu tenho lido bastante. Tem me ajudado muito, até porque em mentoria e até mesmo em produção de conteúdo, né? É algo que tem me trazido bastante evolução, assim. E gostei bastante do livro. Que legal, fico feliz que tenha gostado do presente. Depois a gente conversa sobre ele um pouquinho. Sim, super legal, Luiz, super legal. Eu queria fazer mais 2 perguntas para você e para a gente fechar, Luiz, dentro desse contexto, né, dessa formação que você fez, né, do Chief Happiness Officer, como que você aplica isso? O que é? Conta para as pessoas, eu acho que é interessante a gente falar disso também. Poxa, legal, essa pergunta é boa e a gente procura aplicar esses conhecimentos todos, Paola, de uma forma que seja menos para mostrar que estamos fazendo e mais para ter o resultado que a gente espera ter, né? Então, quando a gente fala de felicidade no sentido de cuidar do corpo, por exemplo, tem várias ações que as empresas podem tomar, eu não vou dar tantos exemplos aqui, porque cada uma faz da forma como achar mais adequado para a sua estrutura, né? Que dá para você fazer com que as pessoas, incentivar as pessoas que elas cuidem do corporal, ou seja, cuidem do físico delas, né? Questão de um ambiente psicologicamente saudável. Você está falando da parte da psique, você está falando um pouco mais da questão de saúde mental das pessoas. Agora vai ser norma, né? Em 2026 a gente vai falar de NR1, enfim, mas independente disso, independente de ter normativa para isso, eu entendo que isso é uma obrigação que nós temos de fazer. O ambiente psicologicamente seguro é um ambiente que as pessoas possam expressar aquilo que elas estão pensando. Então, a gente faz isso lá, né? Ter momentos de conversa que não são momentos só para falar de trabalho, para falar dos desafios do dia a dia do negócio, mas entender o que as pessoas também estão sentindo. Né? As pesquisas, enfim, todas elas ajudam muito para você poder ter plano de ação estruturado, enfim. E, do outro lado, tem as coisas que não são felicidade, na minha visão, que o corporativismo ainda faz muito, assim, que fazer uma palestra para mostrar que está fazendo, sabe? Sem conexão de nada com coisa alguma. Pois é, traz um profissional que seria super relevante trazer se tivesse alguma conexão com algum assunto da empresa, né? Mas aí traz o profissional vai lá, fala uma vez e estou falando de felicidade. Putz, isso não é felicidade. Você fez um evento isolado e depois não conectou com mais nada, então foi só um evento isolado. É super legal, é bacana, né? Você ouvir profissionais falar, né? Você pega grandes nomes aqui que falam super bem do assunto, né? O próprio Gustavo aí, né? Dando exemplo. Mas se for só um momento, se for só aquela... Eu brinco, né? Tem a motivação e tem a disciplina. Eu prefiro disciplina em relação à felicidade, porque a motivação vai e volta e acabou. Mas a disciplina é manter cada ato em dia para que você possa realmente traduzir esses atos em melhoria, em condições melhores para as pessoas que trabalham com você e para as pessoas ao teu redor, né? Eu falo que na IBEMA nós somos 817, né, pessoas mais ou menos hoje, mas nós temos uma comunidade gigantesca no entorno. Nós estamos numa região que nós temos casas lá que a gente tem para os colaboradores e existe uma vila residencial no entorno. Nós estamos numa região de São Paulo, em Budas Artes também, que existe uma comunidade por lá. Tem fornecedores que participam disso, tem clientes. Então, a rede, quando você abre essa rede, não significa só o que está dentro da empresa, pensar só para dentro do muro, né? Que legal. Vamos expandir esse conceito, né? A Marilise, que trabalha comigo lá, estou falando o nome dela aqui, né? Mas na área de responsabilidade social, nós temos um programa de teatro que foi idealizado pela IBEMA e ganhou prêmio agora numa das páginas importantes de teatro aqui, né? Que legal. Tem alguns eventos que a gente faz com pessoas que fazem artesanato, que é o IBEMARTE, a gente chama de IBEMARTE lá, que é pegar o resto do nosso papel, o refúgio do papel, e transformar em artesanato, sabe? Então, que incrível, Luiz. Tudo isso eu acho que ajuda para a gente realmente trazer esse conceito ampliado aí para dentro das organizações. Que bacana, Luiz. Nossa, e como é bom conversar assim com uma pessoa que está tão envolvida, tão engajada dentro da empresa. Que bom te ver feliz assim nessa legal. Organização. Que legal. É muito legal. Eu fico muito feliz também de poder contar um pouco da história. Que legal. E, Luiz, para a gente fechar o nosso podcast, a nossa pergunta final, que é: por que você faz o que você faz?
Eu faço porque o que eu faço, Paula, porque eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Assim, não tem outra resposta elaborada para dar aqui. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acredito muito que trabalhar com as pessoas e fazer com que elas se sintam bem naquilo que elas estão fazendo traz o resultado, que é o que a empresa almeja no final das contas, né? E eu faço o que eu faço porque eu tenho um propósito. Meu propósito realmente é trabalhar com pessoas e fazer com que elas cresçam, se desenvolvam. Eu estava vindo para cá e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo faz muito tempo isso, né? Tinha um rapaz, né? Eu vou falar o nome dele aqui. Talvez ele esteja assistindo, ele vai assistir o podcast, né? Emerson, o nome dele. E ele participava, Paulo, de todas as vagas internas na época da Trombini lá, né? Ele se aplicava a todas elas. E eu falei, puxa vida, né? O que tá acontecendo com esse rapaz? Um dia eu chamei ele no corredor para conversar, falei, Emerson, o que acontece? Você se aplica em tudo, né? Assim, tem vaga X você vai, vaga Y você vai, e assim, umas coisas que não tinham muito a ver umas com as outras, né? E essa conversa com ele falou, eu falei, cara, o que você gosta de fazer? O que te toca, né? Ele, puxa, eu gostaria de fazer um curso de contabilidade, Luiz, eu queria trabalhar com contabilidade. E eu estava olhando meu LinkedIn esses dias, eu tenho até aqui a mensagem dele. O cara hoje é um contador numa empresa. Que legal. Puxa, desculpe. É sério, até emociona. Que legal, Luiz. É que a gente não se dá conta, Luiz, eu falo muito isso para a equipe aqui, o quanto a carreira, uma orientação que a gente dá de carreira para as pessoas pode mudar a vida da pessoa. Pode, justamente. Dá todo um direcionamento para ela. E quando a gente faz isso com verdade, assim, emociona mesmo. Desculpe. Não, imagina. E assim, ouvir isso, né, de uma pessoa te mandando uma mensagem dizendo, cara, você fez a diferença na minha vida, não tem preço. Não tem, Luiz, não tem. Então, ficou muito claro porque você faz o que você faz. Luiz, foi um grande prazer te ter aqui. Eu acho que você conseguiu realmente fazer do Pode Conectar uma mentoria de carreira nesse episódio. Fiquei feliz de verdade, assim, de conversar com você, de ver esse teu olhar tão humano, assim. Eu tenho certeza que a IBEMA está com um grande presente, que você é um grande líder, com certeza. Muito feliz. Obrigada mesmo, Obrigado viu? a você também, viu? Pelo convite, por tudo. Obrigado mesmo. Com certeza. Foi um Vamos prazerzão impactar estar muitas contigo pessoas. aqui. Vamos, com certeza. Não tenho dúvida. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa ver isso. Obrigada.